Nós começamos essa edição com a notícia da prisão do policial militar afastado que era procurado desde a noite de sábado, suspeito de matar a ex-esposa e depois fugir com a filha de apenas 4 anos. Nós vamos para a nossa redação, onde está o repórter André Salles, que tem as informações. Boa noite, André. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo. Pois é, um caso que desde sábado tem mobilizado muito a Polícia Militar. Vários policiais em várias cidades daqui do estado tentando localizar esse soldado com a filha dele. E aí, como você disse, prisão feita hoje, ele estava aqui em BH, em um hotel da cidade, tinha fugido do interior e foi encontrado nas imediações do shopping Oiapoque, um shopping popular da cidade. E de acordo com a Polícia Militar, ele estava inclusive tentando falsificar documentos para aí sim passar desapercebido, mas não foi encontrado e preso nesse mesmo momento. A gente está vendo inclusive as imagens desse momento da prisão. E a filha dele também, claro, encontrada, a família já foi comunicada, ela não teve nenhum tipo de ferimento, está tudo tranquilo com ela, que tem 4 anos. E aí, a polícia, logo após a prisão, já reuniu toda a imprensa para passar os detalhes, todas essas informações que eu estou passando aqui. E, inclusive, a polícia reconheceu que já sabia da gravidade do caso. Esse soldado já tem passagens pela polícia e tem também os rumos da investigação. Tudo isso de acordo com o Major Santiago. Vamos ouvir. Desde o ano passado já tinha sindicâncias regulares apurando essa questão da violência doméstica, aturando a conduta desse militar, fez diversos boletins de ocorrência de ameaça e fazia visitas tranquilizadoras e o processo exoneratório que inclusive culminou com o próprio afastamento psicológico dele. Agora só o processo investigatório é que vai alegar o nível, se foi passional, qual que foi a relação, o que o motivou a fazer isso. Acreditamos que a polícia investigatória agora, com a investigação que já está aberta, o inquérito policial, poderá testar maiores informações sobre o fato. Pois é, Luciana, e a polícia também tenta localizar a arma utilizada no crime, quando ele matou a ex-esposa, e também o veículo utilizado na fuga. A gente fica no aguardo dessa história, Luciana. Ok, André, que alívio a criança estar bem. Com certeza. E uma outra informação que o André traz para a gente é sobre o fim de um sequestro em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas Gerais. A polícia libertou um empresário que foi feito refém quando entrava em casa. André, quais são os detalhes? Pois é, Luciana, a violência na cidade, ali no centro-oeste de Minas Gerais. Esse empresário de 49 anos estava chegando em casa ali à noite, por volta de 9 horas da noite, quando foi abordado por 5 criminosos. E aí eles colocaram esse empresário dentro do próprio veículo e utilizaram um segundo veículo para fazer uma espécie de cobertura. Só que, para azar deles, algumas testemunhas viram e acionaram a polícia. Aí começou uma perseguição pela cidade. Eles, inclusive, vendo a polícia, colocaram os veículos numa estrada rural, no meio da mata, como a gente vê, abandonaram os veículos. E aí 2 deles foram presos, exatamente os que utilizavam o carro da vítima e com a vítima nesse veículo. Ou seja, esses 2 homens foram presos e a vítima foi encontrada sem maiores problemas, digamos assim. Recebeu algum atendimento por estarem há 2 horas em cárcere, algumas escoriações, mas nada mais grave. Os outros 3 bandidos conseguiram fugir e ainda são procurados. Os 2 veículos recuperados, Luciana. Ok, André, a gente volta a se falar daqui a pouco. E foi condenado a 36 anos de prisão o homem que estuprou, matou e arrancou o coração de uma criança de 10 anos em 2016, na cidade de Buenópolis, na região central de Minas. Jairo Lopes, de 42 anos, que confessou o crime à época, estava preso no presídio de Ribeirão das Neves, aqui na Grande BH. O criminoso já havia sido condenado a mais de 40 anos de prisão por ter cometido outros crimes. 11 pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã de hoje na BR-040 em 7 Lagoas, na região central de Minas. Um ônibus de turismo bateu na traseira de um caminhão. As vítimas não tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas para o Hospital Municipal de 7 Lagoas. O acidente causou lentidão no trecho que chegou a ter 3 quilômetros de congestionamento no sentido Belo Horizonte. Depois do incêndio causado pela queda de uma árvore de grande porte que destruiu 9 veículos no fim da tarde de ontem, no bairro de Lourdes, aqui na capital, hoje a prefeitura se posicionou em relação ao corte e poda de árvores na cidade. A Secretaria de Obras e Infraestrutura prometeu prioridade na verificação de mais de 7 mil árvores que tiverem registro de problemas comunicados pela população.
A árvore de 20 metros que caiu sobre a rede elétrica ontem na rua São Paulo, no bairro de Lourdes, provocou um grande incêndio. Atingiu 9 carros, destruindo 7 deles com as chamas. Por sorte, ninguém se feriu, mas o episódio assustou bastante a população e as autoridades, que já anunciaram medidas preventivas para que novos acidentes não aconteçam. Nesse período de 1 ano e 4 meses de gestão, nós já fizemos 23 mil, da ordem de 23 mil podas, tá certo? E fizemos da ordem de 5.500 supressões. Bom, a poda ela é importante porque a poda ela faz uma poda de equilíbrio da copa. Uma árvore que está desequilibrada, ela tem essa tendência. Ali, certamente, havia esse desequilíbrio naquela árvore, certamente havia. A aceleração de podas e supressões, ou seja, a extinção de algumas árvores, será necessária, já que para a Prefeitura de BH, a queda da árvore nesta quarta-feira não teve nenhum fator externo, como vento ou chuva. Ali você tinha o quê? Tinha certamente um tracionamento da raiz, que já devia estar tracionado há algum tempo. Quando você vai fazer uma obra de esgoto, uma obra de abastecimento de água, uma obra de gás, aquela canaleta que é feita no solo, se ela encontrar alguma árvore, normalmente eles vão seccionar. E a árvore acabou inclinando. E foi uma ação interna da sustentação da árvore. Não houve nenhum agente externo. Segundo o secretário, já existem 7.145 solicitações para poda e supressão de árvores em Belo Horizonte. A estimativa é de que 30% delas sejam para supressões. O prefeito já determinou, não há restrição orçamentária para esse trabalho. Então, esse é um fato relevante e muito importante. Segundo, nós vamos nos dedicar e debruçar, o que nós estamos fazendo agora pela manhã, em todos os pedidos de cidadão de verificação de supressão de árvore. Então, essa é uma emergência primeira, uma prioridade primeira, aquilo que o cidadão já identificou que há um risco. Hoje pela manhã foi hora de limpar o estrago e consertar parte da rede elétrica que ficou danificada. O último veículo ainda estava sendo retirado no início da tarde desta quinta-feira. Apesar do susto, as perdas foram materiais. O alerta para que algo seja feito rapidamente. Nós vamos colocar metas arrojadas para isso, né? Se for o ritmo que a gente trabalha, a gente demoraria mais 3 meses para zerar isso. Mas nós queremos ver se a gente antecipa. A gente continua a falar sobre essa questão, né, dos cortes e podas de árvores aqui em Belo Horizonte. Nós recebemos o nosso comentarista de assuntos da cidade, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Luciana. Bem-vindo sempre. Bom, essa situação aí das árvores, gente, já se arrasta há anos na capital. Nós já noticiamos várias quedas sobre carros, casas e sempre ouvimos das pessoas nas ruas que essas árvores estariam ocas, que pedidos de fiscalização já teriam sido realizados e agora vemos que a Prefeitura admitiu os atrasos nessas verificações, né? Qual a importância desse trabalho da Prefeitura para a cidade, Lindenberg? Olha, isso dá uma importância, né? Porque nós vimos aí o caso de ontem, e não é um caso único, está sempre caindo árvore aqui em Belo Horizonte. Há um problema de incompatibilidade, Luciana, entre o solo de Belo Horizonte e as espécies, as árvores que estão plantadas nas ruas de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem o Cerrado e tem Mata Atlântica, e, portanto, o solo é diferente de um para o outro. E nem sempre, lá para trás, 60 anos atrás, eles tiveram cuidado de estabelecer a escolha dessas espécies. Além do mais, nós temos aí problema de erva de passarinho em cima das árvores, tem um besouro chamado besouro metal, sim, que perfura as árvores, mata a árvore. Enfim, essa coisa aí que aconteceu ontem, é preciso que a Prefeitura acelere de fato o corte, a supressão dessas árvores, porque o risco é permanente. Permanente. Você para o carro, daí a pouco a árvore cai em cima, como foi o caso de ontem, dramático, né? 9 carros atingidos. Foi muito sério, né? Muito sério o que aconteceu ontem em BH. Então, é preciso acelerar realmente. O que aconteceu foi que em 2016 não houve a poda de árvores. Essas árvores estão caindo agora, porque em 2016, por questões diversas, não houve poda de árvore. Portanto, agora a cidade está pagando o preço por essa, digamos, omissão de 2016. Ok. Carlos Lindenberg, obrigada. Boa noite para você. Até a próxima. Boa noite, Luciana.
E começou a valer hoje a lei federal que deixa mais dura a punição para motoristas embriagados que provocarem acidentes de trânsito com morte ou lesão corporal. O infrator perdeu o direito de pagar fiança e o tempo das penas dobrou. O motorista pode ficar preso até 8 anos. Desde 2014, a vida da Amanda não é mais a mesma. Na rotina, tem a difícil missão de vir ao cemitério visitar a filha, que foi morta por um motorista embriagado. Fomos acertadas em cheio em cima de um passeio por um motorista bêbado e sobre o uso de entorpecentes. Além do sofrimento pela perda, ficaram as sequelas e os traumas. Eu tenho depressão profunda, porque com a sequela na perna esquerda, tive rompimento do tendão patelar, rompeu todos os ligamentos, e na tíbia e na fíbula. Infelizmente, esse caso não é uma exceção. Centenas de pessoas perdem a vida por causa da imprudência de motoristas que dirigem embriagados ou sob efeito de drogas. Aqui em Minas Gerais, só no ano passado, foram 88 vítimas fatais. E para tentar diminuir essa estatística, que entrou em vigor uma lei federal que endurece as penas para quem for pego cometendo esse tipo de crime. A partir de agora, o motorista embriagado que se envolver em um acidente que leve a vítima a óbito deve pegar pena de 5 a 8 anos de prisão, com início em regime fechado. Pode ficar até 5 anos sem habilitação e deve pagar uma multa de quase R$3 mil. Caso o acidente cause lesão corporal grave ou gravíssima, pena de 2 a 5 anos, também com início em regime fechado, e multa de quase R$3 mil. Nos dois casos, não há mais a possibilidade de pagar fiança. A multa para quem for pego dirigindo alcoolizado e não causar acidente continua R$ 2.934,70 e a pena pode chegar a 3 anos de prisão. Atualmente, o crime de trânsito já é configurado quando o nível de álcool no sangue supera 0,33 miligramas por litro, ou seja, aquela historinha de foi só um copo, não cola. Este médico especialista em medicina de tráfego ressalta que ninguém deve ficar preso à porcentagem, já que qualquer quantidade pode afetar os sentidos. A bebida e as drogas ilícitas, ela atrai a pessoa, né? Você não sabe o seu comportamento, como vai chegar, como vai ficar após a ingestão de bebidas. É zero, não pode beber absolutamente nada e ir para frente de um volante. Quem teve a vida completamente alterada por causa de um acidente comemora o rigor maior da lei, mas o sentimento de impunidade continua. Ele matou, feriu e está solto. E eu sigo hoje sem minha filha, minha única filha que eu tinha, e sem nenhum amparo de ninguém. Famílias de crianças cegas reclamam da redução na abertura de vagas nas turmas do ensino fundamental no Instituto São Rafael, uma escola estadual aqui na capital especializada no ensino de deficientes visuais. O Instituto São Rafael foi fundado em 1972 e recebe tanto alunos regulares dos ensinos fundamental, médio e técnico, como oferece projetos específicos, como o de estimulação precoce ao desenvolvimento da escrita braille, um dos fatores que o coloca como especialista no ensino de pessoas com deficiência visual. Só quem visita recente aqui ao Instituto, deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais receberam denúncias de pais, ex-alunos e ex-professores, alegando que a instituição corre o risco de fechar e de que matrículas estão sendo negadas. Não procede, a gente não tem risco de fechar. Em nenhum momento foi falado pela Secretaria de Educação de fechamento do Instituto São Rafael. Pelo contrário, o que a gente vem tendo desde 2006 é uma ressignificação do Instituto São Rafael e uma mudança de legislação que a gente teve em 2016. Que nessa ressignificação o São Rafael vai ter uma nova reestruturação, né? A gente já está com essa nova estrutura, que é uma estrutura que a gente tem capacitação de professores, a gente tem núcleo de produção de material, nós temos um núcleo de convivência, que é um núcleo de apoio às pessoas que perdem a visão na idade mais tardia, e temos a escolarização aqui do 1º ano até o 9º ano. Nós nunca ficamos sem vagas em nenhuma série do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. A gente tem vaga para todas as séries e nós não negamos matrícula. Mas não é o que diz Solange, deficiente visual e mãe de uma criança que também perdeu a visão. Ela afirma que foi negada uma vaga para o filho de 5 anos de idade, que está na 1ª série.
A diretora falou que não tinha autorização para matricular, para receber a matrícula, que a Secretaria de Educação não estava dando essa autorização. E a Secretaria de Educação alegava que era por falta de demanda. Mas falta de demanda era muito estranho, porque os pais procuravam e eles falavam que não tinha autorização. Então, que falta de demanda que era essa? Nós fomos, eu e algumas mães, recorremos ao Ministério Público. 2, 3 dias depois, nós recebemos um comunicado que a turma seria aberta esse ano. Além de entenderem que o MES e escolas da rede regular não possuem técnicas de ensino adequadas para a alfabetização de crianças especiais, pais receiam que seus filhos sofram bullying, como já aconteceu com o filho de Solange e que a Alessandra teme que aconteça com a filha dela, aluna do São Rafael e também de uma escola regular. Ainda isso não aconteceu. É uma escola que ela iniciou lá com 1 ano e meio, então ela tinha visão. Então a escola ela acompanhou todo o processo de perda da visão da minha filha, Então a escola ela aprendeu a lidar com isso. Então lá não tem. Só que eu imagino que, por exemplo, quando ela for para uma outra escola, que a escola vai ter que se adaptar à situação dela, que ela vai sofrer bullying sim. Se as famílias, os adultos, a maioria deles, não estão preparados para receber um deficiente, as crianças vão estar? Não estão. Falavam que ele não tinha olho, falavam que ele não podia correr, que ele não podia brincar. Algumas não queriam brincar com ele. Já a diretora do Instituto São Rafael acredita que as escolas regulares têm que repassar aos alunos especiais as mesmas atividades que são ministradas aos demais alunos, modificando apenas a didática, adaptando-a a cada situação. A criança com deficiência ela não pode ser tratada diferente dos demais. Ela também é aluna como qualquer outro aluno da sala. Então, ela não é mais ela é parte do grupo, mas ela é dada e adaptada ou feita, ou talvez transcrita para o braille, aí adaptada ao aluno, mas nunca diferente. Quem vive o problema na pele acha que o projeto de inclusão feito nos moldes de hoje não atende às expectativas. Da forma que está, não, porque a criança não aprende. Às vezes a criança chega no 9º ano sem saber ler. Como isso pode ser? Não pode, a criança tem o direito de aprender. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Educação disse que a educação especial está mesmo passando por mudanças e que está em um andamento um projeto de incluir as crianças com deficiência em escolas regulares e de acabar gradualmente com as escolas especiais. Segundo a Secretaria, para garantir suporte ao estudante com deficiência, as escolas oferecem um atendimento educacional especializado que possibilita a participação plena do aluno na escola. Além disso, as unidades contam com profissionais para o apoio e suporte aos estudantes e ainda contam com recursos materiais especializados para oferecerem as condições de acessibilidade às crianças. Nós também procuramos o Ministério Público, que foi citado na matéria por uma mãe que disse que recorreu ao órgão, mas não obteve sucesso. Porém, eles não nos responderam. Veja a seguir os destaques do esporte. O Cruzeiro se prepara para o jogo de hoje contra o Universidade de Chile e o Atlético ficou no empate em 2-2 com o Ferroviário. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, e Guilherme Boulos, do PSOL, 2 pré-candidatos à presidência da República, estiveram hoje aqui na capital, onde cumpriram agendas. O pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos, participou de um debate na UFMG. Ele, que visitou ocupações na capital pela manhã, falou para integrantes de movimentos sociais. E vão colocar nas eleições um programa que vai possibilitar uma discussão maior na sociedade. Depois da Universidade Federal, o pré-candidato seguiria para a PUC Minas, onde também faria uma roda de conversa. Marina Silva, que é pré-candidata à presidência pela Rede, também esteve na capital mineira. Ela participou de uma reunião a portas fechadas com o prefeito Alexandre Calil. Ao conversar com os jornalistas, ela falou sobre as articulações da campanha. Nós mantemos o diálogo com os partidos de 2014, mas a minha candidatura é uma realidade que está posta, decidida em Congresso. E eu saldo a decisão do ministro Joaquim Barbosa de vir contribuir com a política. E às vezes eu brinco quando as pessoas me perguntam se eu vou ser vice de alguém. Eu digo, olha,
foram tantos vices dando rasteira no titular que parece que estão todos querendo um vice que seja 100% confiável. Mas a minha candidatura é uma realidade que está posta e não depende das demais candidaturas. A gente fala agora do futebol. O Atlético foi para Fortaleza jogar contra o Ferroviário e volta com empate em 2-2. A gente volta para nossa redação, onde está o repórter e comentarista André Salles. André, mesmo com o resultado, o Galo conseguiu avançar aí na Copa do Brasil, não é? Pois é, Luciana, a gente falava isso, né? Chegou com uma grande vantagem lá no Ceará para jogar, tinha vencido por 4-0 aqui em Belo Horizonte. A gente está vendo os lances, começou dando um susto na torcida, né? Esse primeiro tempo aí acabou sofrendo 2 gols, né? Uma equipe da Série D, Ferroviário, mas no segundo tempo o técnico Thiago Lague conseguiu fazer mudanças, o Atlético voltou bem melhor, conseguiu o empate, poderia ter até saído com uma vitória, mas o interessante é que o Atlético avança, chega às oitavas de final, agora sim a Copa do Brasil com os times da Libertadores, uma nova competição praticamente, viu, Luciano? Pois é, agora o Cruzeiro, gente, vai entrar em campo daqui a pouco, viu? Lá em Santiago, contra a Universidade do Chile pela Libertadores. André, o Cruzeiro tem que ganhar para se manter aí, né, na posição. Pois é, Luciana. O Cruzeiro ele até não seria desclassificado no caso de uma derrota, por exemplo, mas a situação ficaria muito delicada. Um empate, para se ter uma ideia, já deixaria a situação delicada. Então o Cruzeiro precisa de um resultado positivo, logo mais no Chile. E aí o técnico Mano Menezes escondendo completamente a equipe, não revelou nada, né? Fechou todos os treinamentos e os cruzeirenses se apegando aí no histórico. 4 jogos contra a Universidade de Chile, 4 vitórias, Luciana. Ok, obrigada, André. Boa noite para você. Boa noite. E veja a seguir, fiéis celebram o dia de Santo Expedito, padroeiro das causas urgentes aqui em Belo Horizonte. Os católicos celebram hoje o dia de Santo Expedito, padroeiro das causas urgentes. Aqui na capital, o dia foi marcado por diversas celebrações e muita emoção dos devotos. Na fachada da capela, vários agradecimentos pelas graças alcançadas. Emoção que brota, salta aos olhos do fiel. É essa fé que me move, me emociona e realmente a gente está sempre precisando de uma graça, de uma bênção para a nossa vida pessoal, para os nossos familiares. A Capela Curial de Santo Expedito, no bairro Álvaro Camargo, estava lotada. Cada um com um agradecimento ou pedido especial. Objetos ao alto, para que sejam abençoados. Meu irmão tinha dado um prejuízo, aí eu pedi a Santo Expedito que recuperasse aquele, né? Tivesse aquele, aí foi recuperado. Santo Expedito, ele enxergou no seu processo de conversão a urgência de abraçar a vida nova em Cristo. E por isso as pessoas que o procuram têm nele este santo que os atende com presteza. Missas serão celebradas durante todo o dia. Após as 8 horas da noite haverá uma procissão entre os fiéis no entorno da capela. A programação encerra-se à meia-noite, depois da última celebração. Há quem venha pela manhã e também mais tarde, já que a devoção ao santo é tradição de família. Lá em casa, na casa do meu pai, tem Expedita e Expedito. E meu filho ali, ó, nasceu no dia 19. Seu nome qual que é? Expedito Martins Drummond. Tudo por causa do santo. É, ué. Padroeiro das causas urgentes, patrônio dos militares, dos estudantes e dos viajantes. Gratidão de todas as formas ao Santo Expedito. E já sabe o que vai fazer neste fim de semana? Ainda não? Então tá na hora de você se decidir. A gente traz dicas culturais para você agora. No cinema, a história de amor entre uma exploradora de oceanos e um empreiteiro. Ela vai tentar descer no abismo do Ártico e cravar um novo marco nos estudos da oceanografia. Ele vai ter que fugir de um grupo que o acusa de ser um espião. 2 situações tão diferentes, mas que podem os unir. Outro filme conta o drama real que mais de 200 pessoas viveram em julho de 1976, quando um voo da Air France de Tel Aviv a Paris foi sequestrado e forçado a pousar. Passageiros foram mantidos reféns para ser negociada a liberação de terroristas. Um suspense baseado em fatos reais na telona. Na música, o cantor Silva faz homenagem a Marisa Monte, no Cine Teatro Brasil
o Valourec. O sucesso da internet, o Whindersson Nunes, chega a BH com o espetáculo Eita, Casei, no Teatro Arena Mineirão. O humorista se casou recentemente, já transformou a experiência dele em um show. Quem não tem saudade dos discos do início da carreira do Skank? É tanto clássico que o grupo decidiu fazer uma turnê batizada de Os Três Primeiros, para cantar justamente os sucessos dos 3 primeiros discos. É no sábado, no KM de Vantagens Hall. Também no sábado, grandes nomes do eletrônico nacional e internacional desembarcam na Lagoa dos Ingleses. Foram escalados 30 DJs de 8 nacionalidades para agitar o público durante 14 horas de festa. Programe-se, divirta-se. A gente fica por aqui, Jornal Band Minas, para você uma ótima noite. Até amanhã, notícias nacionais e internacionais agora no Jornal da Band.